Um criminoso foi baleado após tentar assaltar um passageiro dentro do ônibus. Isso aconteceu na estrada do Derba. A nossa Cris Cambuí está ao vivo no local, pegou tudo. A única repórter a chegar no local. Cris Cambuí, como é que foi tudo isso? Boa tarde. Oi, Fábio, uma ótima tarde para você e uma ótima tarde para quem acompanha aqui o nosso Balanço Geral. Pois bem, veja só, ele entrou, aproveitou o momento em que a porta do fundo se abriu, entrou e ficou sentadinho aqui, ó. A gente não vai poder entrar aqui no ônibus porque tá muito sujo de sangue, né? E para não correr o risco até de mostrar essa imagem. Mas ele ficou sentadinho aqui, ó, nessas cadeiras do fundo, se passando de passageiro, aquele tipo de passageiro desentendido, sabe? Que entra e não paga, fica dando uma de desentendido. Pois bem, foi o que aconteceu. Quando chegou aqui nesse trecho que a gente tá, já aqui perto de Vista Alegre, não é isso? Vista Alegre. Vista Alegre, perto da entrada de Fazenda Coutos, ele anunciou o assalto. Só que o que acontece, minha gente? Ele estava usando uma arma de brinquedo, mais conhecida como simulacro de arma de fogo. Um passageiro percebeu que ele estava utilizando essa arma de brinquedo, segurou um baleiro, né? Percebeu que ele estava com essa arma de brinquedo, o baleiro segurou ele e um outro passageiro que não teve a identidade revelada, que estava armado, atirou 7 vezes nesse suposto criminoso. Porque ele não tinha uma arma de verdade, era uma arma de brinquedo. Agora imagine, o ônibus estava lotado na hora que isso aconteceu. A intenção dele era fazer a limpa nos passageiros, era levar absolutamente tudo. O que ele não esperava era que esse baleiro iria perceber que a arma dele era de brinquedo, ia segurar ele e um outro passageiro que estava armado iria reagir. Esse passageiro atirou nele 7 vezes. E para a surpresa de todos, porque você ouve, né? Rapaz, ele levou 7 tiros, morreu. Ele saiu daqui, viu, Fábio Gomes, conversando com a equipe do SAMU. Levou tiro no braço, levou tiro no rosto, na barriga. Todos os tiros saíram. Nenhum ficou alojado nele, dá pra contar. É porque não vamos mostrar ali a cena do crime, até porque tem muito sangue, mas dá pra contar. A gente vê os tiros, não são as cápsulas não, é o projétil mesmo. Todos saíram do corpo dele. Eu tô aqui com o Renato, ele que é diretor do Sindicato dos Rodoviários e veio para aqui até para prestar um apoio, né, para os colegas que estão muito abalados ali com toda a situação, inclusive preferiram se resguardar, não vão querer conversar com a imprensa. Então o Renato está aqui representando a categoria. Renato, o que eles passaram para você em relação a essa situação? Esse passageiro entrou em que ponto aqui na estrada do Derba? Ficou ali quietinho mesmo? Mostrou alguma reação, alguma menção de que iria assaltar o ônibus? O que contaram para você? Boa tarde. Boa tarde, Cambuí. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos aí da Record que nos assistem. Infelizmente, mais um ato de criminalidade dentro dos ônibus que os rodoviários passam, né? Ele pegou o carro ali no mercado municipal de Paripe, invadiu pelo fundo, como já é de costume todos os dias isso. As evasões de renda pelo fundo é muito constante dentro dos coletivos. Invadiu e sentou no fundo como se ele fosse viajar normal. E quando chegou aqui na entrada, perto do posto de gasolina, depois da entrada de Fazenda Couto, ele levantou e anunciou o assalto. Anunciou o assalto e aí o pânico, terror dentro do carro, gritando, querendo dinheiro, querendo celular. Um baleiro percebeu que não era uma arma de verdade, que era um simulacro, agarrou ele e aí começaram a bater nele. Ele não se conteve para um lado para o outro, ainda segurando o simulacro. Um passageiro que nós não sabemos quem é, sem identificação, uma paisana, levantou e incrível que pareça, Cambuí, como vocês estão assistindo, por incrível que pareça, foram 8 disparos de arma de fogo nele. E acredite, os 8 disparos foi expelido do corpo. Nós podemos contar ali no chão, é uma imagem muito forte para se mostrar, mas pânico total, os rodoviários estão em trauma, passageiro em trauma, tem sandália de passageiro no chão. Na hora foi um corre-corre danado, né, quando parou o ônibus. Que a gente fala, cuidar dos nossos rodoviários. É uma profissão muito perigosa, a gente carrega a vida, mas também tem muita gente que vem com um risco muito grande para tentar tirar a vida das pessoas dentro do carro, para tentar assaltar, levar celulares dentro do veículo. Graças a Deus, nossos rodoviários
tranquilizar a categoria rodoviária, que os nossos rodoviários estão bem, não aconteceu nada com ele, porque um disparo desse poderia ter pego no rodoviário, também no passageiro que adentra o ônibus, criança dentro do carro, senhora dentro do carro, o veículo estava cheio. Segundo os rodoviários, o motorista e o cobrador, o veículo tinha mais de 60 pessoas, veículo cheio, mais para o meio, para frente, o fundo ainda tinha algumas pessoas, e ele como um passageiro normal. E de repente ele mediou e causou todo esse transtorno, esse impacto no nosso rodoviário. Graças a Deus está tudo bem. E a gente não pode, né, deixar de trazer aqui a possibilidade de se fosse uma arma de verdade, né? Porque, assim, nesse caso específico, ele estava usando um simulacro, era uma arma de brinquedo. Mas e se fosse uma arma de verdade? Poderia ter um tiroteio aqui dentro do veículo, inclusive. Esse homem, que ninguém sabe quem foi, que atirou contra, né, esse criminoso. Se tivesse uma troca de tiro aqui, quantas pessoas não poderiam ter se ferido? Até mesmo o motorista, o cobrador, né, Renato? Sim, porque essas armas são muito iguais, muito parecidas com as armas de verdade. Poderia ter sido uma tragédia dentro do veículo no horário de meio-dia, perto de meio-dia. Graças a Deus, era um simulacro, né? Infelizmente, mais um ato de criminoso dentro do carro e vai dar tudo certo. Eu acredito que o nosso rodoviário hoje foram liberados. Vamos conversar para ver se eles não trabalham amanhã, para dar essa descansada. E é um trauma muito grande que a categoria passa mais uma vez, Cambuí. Você que tem feito muitas matérias com os rodoviários, você vê que diariamente os rodoviários vêm passando traumas nas ruas. E a gente clama isso para que cuidem mais dos rodoviários, cuidem mais, porque é uma categoria muito sofrida. Inclusive tem a câmera de segurança também aqui, né? Muito provavelmente, talvez a gente consiga ter acesso a essas imagens. A polícia vai usar também essas imagens, até mesmo para identificar esse passageiro que atirou contra, né, este criminoso, esse homem que tentou assaltar esse coletivo que faz a linha Paripe-Iguatemi. Fábio quer falar comigo? Pode falar, Fábio, estou te ouvindo. Não, Cris, eu quero aproveitar, né, para você perguntar ao diretor que está com você aí, bacana, manda um abraço para ele, inclusive, mas para saber do trabalho que tem sido feito para que motoristas e cobradores superem a violência nos coletivos. Há algum trabalho específico, já que o número de assaltos em coletivos ainda é alto aqui na capital baiana, Cris? Renato, o Fábio perguntou aqui para você se existe algum trabalho que está sendo feito em relação a essa questão mesmo para que os motoristas possam superar até mesmo esse trauma, né, que é a violência. Existe alguma ação, existe algum trabalho que está sendo feito em relação a isso junto aos motoristas e junto aos rodoviários como um todo? Eu quero agradecer também a equipe Gêmeos, né, que pronto atendimento chegou. E é o pelotão especializado em roubo a coletivo, chegaram, agradecer a equipe da Pelotão Gêmeos e também a empresa Plataforma. Quando eu digo a empresa Plataforma, é respondendo a pergunta de Fábio, na qual a empresa colocou agora psicólogo para tratar esses traumas dos rodoviários. Temos psicólogo na empresa agora e automaticamente esses dois rodoviários vão ser encaminhados para bater um papo, para ver como é que está a cabeça dos rodoviários, porque o trauma é constante, Cambuí. O trauma é constante. Ser rodoviário em Salvador é muito difícil. É muito difícil. O Fábio tem acompanhado essas operações policiais com assalto a coletivo. Diminuiu muito, mas ainda não é o suficiente para ter paz na cidade. É porque, na verdade, quando a gente para para pensar, né, Fábio, pense bem, o motorista, o cobrador, ele tem que lidar com o mau humor de gente, porque lidar com gente não é fácil. Já trabalhei com pessoas, assim, né, em fast food e tal. Não é fácil lidar com gente, porque cada um tem um humor diferente. E ainda tem que lidar com esse medo, tem que lidar com o trânsito, que é caótico em determinados horários. Tem que lidar com os problemas da vida dele. E esquecer os problemas dele quando estiver trabalhando, mas é muito difícil. Então, assim, ainda tem que lidar com o medo da violência. Vamos descer aqui, Renato, para a gente mostrar o ponto exato aqui onde tudo aconteceu. Inclusive, mais cedo, quando a gente chegou, como o SAMU estava aqui realizando, né, o atendimento, foi inclusive um trabalho muito difícil para o SAMU conseguir tirar o corpo deste homem, desse suspeito, de dentro do veículo. Foi um trabalho muito intenso que foi realizado aqui. Este daqui é o ponto. Mais cedo estava tudo engarrafado, até porque muitos curiosos, né, ficam parando para poder ver o que aconteceu, ficam tentando entender o que aconteceu, vê movimentação de polícia, vê movimentação e aí fica querendo entender o que foi de fato que aconteceu. Agora, em relação do Derba mesmo? A estrada do Derba, via de Cajazeiras, a subida, recorrentemente acontece assalto.
Graças a Deus isso diminuiu muito. A gente tem o risco, né? Depois que a Gêmeos começou a operar mais, a Apanha acabou muito o assalto. A Gêmeos tem acompanhado os apanhas pelas madrugadas, acompanhando até os ônibus. Isso diminuiu muito, mas a região de sentido Derba, a Cajazeiras, são pontos onde eles descem, Cambuí, Fábio está nos assistindo, onde eles assaltam e tem meios de fugir, essas quebradas, esses becos. Aqui tem vários bairros, na verdade. Você tem como chegar à suburbana, enfim, vários bairros. A Estrada do Derba dá acesso a vários bairros, né? Então, é uma área de fuga rápida e facilitada, né? Uma área de fuga rápida, onde eles conseguem assaltar, entra num bairro, sai no outro, e é difícil para a polícia acompanhar antes. Mas graças a Deus tem diminuído, espero sim que diminua mais. A polícia tem intensificado, né, as blitz nas ruas para que diminuam os assaltos aos rodoviários e graças a Deus não aconteceu nada nos nossos operadores. Pois é, minha gente, para quem ligou a televisão neste exato momento, a gente está aqui falando de um caso que aconteceu por volta mais ou menos do meio-dia, era 11 e pouquinha quando isso aconteceu. Um homem tentou assaltar um coletivo que faz a linha Paripe-Iguatemi aqui na Estrada do Derba, só que ele estava utilizando uma arma de brinquedo, ou seja, aquele simulacro de revólver, né? Simulacro de arma de fogo. Um ambulante percebeu que ele estava usando este simulacro, segurou ele pelas costas, né, para tentar meio que imobilizar ele. Ele ficou agitado, começou a tentar se soltar deste ambulante e nessa um passageiro que ninguém sabia que estava armado surpreendeu todo mundo e atirou 8 vezes contra este suspeito. Esse suspeito aparentemente estava roubando, né, de acordo com informações, parecia ser usuário de drogas. Então era um homem, um criminoso, né, a gente pode chamar de criminoso, porque ele estava cometendo um crime que estava agindo para usar drogas. Disseram que ele estava agitado, não foi, Renato? Estava bem agitado, a vestimenta dele estava aquelas vestimentas como se fosse assim, um morador de rua, alguma coisa assim. Às vezes, quando foi socorrido pela SAMU, a gente observou que a vestimenta de um morador de rua entrou como se fosse viajar normal como outro passageiro e anunciou pânico dentro do veículo. Um pânico com um ônibus com mais de 50 e poucas pessoas, causando um transtorno, mães correndo dentro do ônibus, largaram sandália de mulheres para trás e, infelizmente, é um fato triste, né, para a sociedade, um fato triste para a gente no dia de sábado, horário de meio-dia, né, um ônibus cheio. Mas graças a Deus não era uma arma de verdade, Cambuí, como você falou anteriormente, graças a Deus, porque poderia ter sido umas outras vítimas, mas o baleiro, eu digo sempre, não reajam, porque como eu falei, essas armas são muito parecidas com arma de verdade, mas o baleiro conseguiu identificar que era uma arma de brinquedo, garrou ele e um outro passageiro levantou e efetuou os disparos. Renato, obrigada, viu, por conversar com a gente, por aguardar até agora. Inclusive, eu tenho aqui a nota, né, da Polícia Militar em relação a esse caso. A gente recebeu aqui a nota de que policiais militares da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados para averiguar esta ocorrência envolvendo um assalto a ônibus na tarde de sábado na BA 528, próximo ao bairro Vista Alegre. Ao chegarem no local, os policiais constataram o ocorrido. O autor foi ferido por disparo de arma de fogo por um passageiro de identidade ignorada e com o suspeito foi encontrada uma réplica de arma de fogo. Ele foi socorrido para o hospital pela equipe do SAMU. A informação que chegou para a gente, inclusive, é que ele foi levado para o hospital do subúrbio. Fábio, é como eu disse, né? Neste caso específico, ele não estava usando uma arma de verdade, mas a gente poderia estar relatando aqui algo muito mais sério. A gente poderia estar falando aqui de várias pessoas baleadas, porque imagine se ele tivesse com uma arma de verdade e este passageiro atirasse contra ele e nessa situação começasse um tiroteio dentro do ônibus, a gente poderia estar aqui trazendo realmente uma tragédia com várias pessoas baleadas e sendo socorridas para o hospital. Fábio, eu volto com você aí no estúdio. Mas só para eu concluir, sem mimimi nenhum, que bom que o baleiro está bem e que bom que o passageiro também está bem. E lógico, os outros. Agora o assaltante procurou o que queria.